Fala aí galera, tranquilo? Em pouco tempo eu fiz 10 mil reais com o YouTube sem aparecer, só seguindo o que o Peter fala aí no curso dele. Se você quer ganhar dinheiro também, é só clicar no primeiro link da descrição. Existem. Então, a ideia é você tem que saber para que você está dando aquele remédio, em quanto tempo e o que você quer que ele faça. Porque ele sozinho não vai melhorar tudo. E tem pessoas que conseguem melhorar sem o uso de medicações. O fato é que quadros, então, para ser específico na depressão, por exemplo, quadros leves e moderados de depressão, isso a gente vê pelo grau de prejuízo. Toda depressão gera prejuízo. Toda depressão deixa mais difícil você fazer as coisas, por mais inteligente e bem-sucedido que você seja. Você começa a ter dificuldade para fazer as coisas que você fazia antes. Por quê? Porque você está ruminando, você está sem energia, você está sem conseguir ter prazer. Isso é uma sensação. Ok, mas se você está conseguindo, mas mesmo com dificuldade, se você sente que é difícil, mas assim, você ainda dá conta, esse tipo de quadro, claro que é uma simplificação. Isso não substitui um diagnóstico de forma nenhuma, mas esse é o raciocínio para todo mundo entender que é para melhorar esse negócio. Isso daí não tem a ver com a sua personalidade. A medicação antidepressiva ele não é melhor ou ele funciona menos, por exemplo, do que estratégias comportamentais. Então, nesse caso, a ideia é que você pode tratar com terapia. A terapia cognitivo-comportamental é um nome, e é um nome difícil. Quer dizer o quê? Quer dizer, é um treino prático de, entre aspas, musculação para o cérebro. Então, total. É isso. Tá? E tem um monte de tipo de TCC. Então, musculação, tem musculação para o peito, para o abdômen, para a perna. Eu não sou especialista. De uma forma que falar TCC de uma forma geral é assim, tem técnicas que são melhores para depressão, outras melhores para ansiedade. Atividade física, tem. Quanto tempo você faz para depressão? Sim, nesses casos. Pode funcionar. E pode ser o tratamento único. Mudanças alimentares, para esses quadros, tem evidências que podem funcionar. Agora, qual que funciona mais? A gente tem que saber. Em quanto tempo? A gente tem que saber também. Por quê? Porque senão a gente fica esperando para sempre. Né? Então, por exemplo, isso aí é uma questão, um resumo. Quadros leves e moderados, o que tem mais efeito uma técnica, duas técnicas. Uma técnica que é terapia cognitiva anti-ruminação, chama Legal. Rumination Cognitive Behavior Therapy, que é basicamente uma TCC para ruminação. Né? Que TCC é um nome geral de treino prático de pensamento e comportamento. É isso que quer dizer. E aí tem várias tipos. Técnicas, né, também. Isso. E por que essa é? Porque é aquela que mostra que faz mais diferença. Aquela que tem o maior efeito. Tem que funcionar? Tem. Mas a gente vai ter aquelas que funcionam mais. Em quanto tempo? Em média, 8 a 12 semanas. Ou seja, tem que ter um tempo. Da mesma forma que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se o Neymar no PSG tem uma lesão no menisco. Certo. Aí o ortopedista fala, não sei quanto tempo demora. Vamos ver. Ninguém fala isso. Né? Ninguém. Mas ele vai conseguir falar, olha, exatamente é nesse tempo? Não. Mas, em geral, demora 4 a 5 meses. Isso não acontece? Claro que acontece. Por quê? Porque a gente tem que ver, em média, quanto tempo demora. Para poder botar uma meta também, né? Claro. Assim como uma empresa, por exemplo. É porque a gente tem a ideia de que, por exemplo, esses quadros eles são uma escolha e que eles acontecem com pessoas que são meio fracas, né? Meio ali que não trabalham, não são pessoas bem-sucedidas, né? E isso é besteira. Ou seja, quadros eles são democráticos. Então, assim, não importa se você é a pessoa mais rica ou mais simples, se você é homem, se é mulher, se a cor da sua pele, a sua religião, se você tem religião, se não tem religião. O fato é que isso acomete todo mundo. E hoje em dia a prevalência é maior. Basicamente, primeiro que a gente faz mais diagnóstico e depois que esses outros fatores aqui eles estão mais intensos. Então, fatores agressivos, eles estão intensos. E a ideia é que, devido a N mecanismos, isso pode entrar nesse loop. Então, a gente está mais sujeito a isso. A gente, né, eu sempre digo, poxa, o mundo tá difícil, só que assim, esse é o mundo. E aí a gente vai tentar fazer o mundo ficar diferente ou a gente vai tentar se proteger para que a gente possa ter, enfim, a melhor qualidade de vida e usufruir do que o mundo tem de bom também, né? Então, a questão seria essa para entender que o prazo é de 8 a 12 semanas. Só que qual que é a questão? Que tem que fazer de uma forma repetida.
nesse momento, porque é como se fosse uma musculação. Então, e isso eu entendo que não é intuitivo, mas assim, melhora, e melhora bastante, melhora muito. As duas técnicas são a terapia de ativação comportamental, que é um subtipo, né, também da TCC, e essa terapia anti-ruminação. Se for para escolher, escolhe essas duas. Eu indico. Por quê? Porque se for conseguir fazer tudo, ótimo. Agora, se for para escolher, investe nessas duas. Por quê? Porque tem maior chance de melhorar. E aí, isso, em geral, vai permitir com que a pessoa volte a executar as coisas. A terapia de ativação comportamental é basicamente imaginar que a depressão é como se a pessoa tivesse, enfim, tido uma lesão, né? Uma lesão no menisco. Você não vai falar para que depois que ela fez a cirurgia, ela volte a correr uma maratona. Ou você não vai colocar o mesmo peso, por mais atleta que a pessoa seja. Isso não faz o menor sentido, porque você vai lesionar a pessoa de novo. Então, a ideia é que você vá fortalecendo e repetindo até que ela chegue num parâmetro que ela estava antes. É o mesmo mecanismo. Então, você vai estimulando a pessoa, mas aí não adianta falar, vai, né? Ai, supera. Ai, coloca um batom. Bom, se ela colocou o batom, melhorou, foi para o shopping, não era depressão. Não era. Era tristeza e tudo bem. É só para entender que assim, se você tem isso, você tem que ter um plano. E a ideia é que tem esse método, não é uma coisa mágica, não é. É uma coisa 100% eficaz? Não é. E às vezes a medicação ela vai estar lá como um potencializador, mas as duas estratégias que mais funcionam no medicamentosos é terapia anti-ruminação e TCC. Agora, atividade física melhora? Melhora. Aí 150 minutos de treino aeróbico por semana em pacientes com quadros leves a moderados tem uma resposta igual de antidepressivo. Isso é muito interessante. É muito interessante. Só que assim, não vai melhorar no primeiro dia. E se a pessoa está com falta de energia para sair da cama de manhã? Como é que você vai motivar ela? Então, se ela está. Uma característica da depressão é a falta de motivação. Então, por isso que o familiar tem que entender também, a gente tem que entender qual que é o plano e ver quanto tempo eu tenho que fazer para ver se dá certo. E se não estiver dando, a gente tem que mudar de estratégia. Então, a pessoa ficar 5 anos fazendo um negócio que não está funcionando não faz sentido.